Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar. Lembrando que continuamos substituindo a nossa titular, a jornalista Rose Silveira, que está de férias, merecidas férias, além mar. O programa pode ser visto pela canal 27 da NET Digital e pelo site simultaneamente no endereço que vocês estão vendo aí. Nosso entrevistado de hoje é o presidente do Porto de Cabedelo, Wilber Jacome. Nossa orientação é que cada vez mais o Estado fique no lugar dele e deixe a iniciativa privada, fomentar a economia. Porque não existe Estado forte com economia fraca. Não saiam daí que a gente volta já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. Bem, pessoal, o nosso entrevistado de hoje é o presidente do Porto de Cabedelo, o Wilber Jacome, uma feliz escolha do nosso governador Ricardo Coutinho, até pelo preparo que ele demonstra em sua formação, especialista em gestor portuário na Bélgica, em logística, enfim, tem desenvolvido um trabalho interessante, muito importante, num dos nossos polos de economia, e que sobre eles vamos esclarecer algumas coisas, inclusive informar a população que sabe até pouco sobre o Porto de Cabedelo. Olá, Wilber. Tudo bem, Germano? Agradecemos a sua aceitação no convite da nossa entrevista e seja bem-vindo. Eu que agradeço, mandar um abraço para a Rose também, tá de férias, né? Uhum. Mas é muito bom estar num programa que a gente tem espaço para falar das coisas aqui da Paraíba e que agregam tanto valor, ao nosso dia a dia, né? Claro. Wilber, vamos falar um pouco para que o nosso telespectador tome conhecimento sobre a história do Porto de Cabedelo. Veio de onde isso? Quando isso aqui virou um porto? O que é que tornou esse local apropriado para esse tipo de atividade? A movimentação portuária da Paraíba, ela tem, na verdade, origem no então Porto do Capim, né? Toda a movimentação era feita lá no Varadouro, né? E tudo que entrava e saía da Paraíba, naquela época, era pelo Porto do Capim. Com navios grandes também? Não. Naquela época, o calado ali era de 4 metros, né? E mesmo assim, o Rio Paraíba já apresentava sérios problemas de assoreamento, né? Existem indícios... Isso é data de quando, mais ou menos? A partir de 1780, 1800, essa movimentação portuária ela já era efervescente, né? É tanto que existe um estudo, né, de 1864 de um engenheiro, né, local chamado André Rebouças, e ele apresenta para a Assembleia Legislativa na época um estudo sobre a viabilidade de se fazer um porto internacional aqui onde é o Porto de Cabedelo. Sem sucesso, né? O projeto não foi para frente e quando Epitácio Pessoa ainda assume a presidência da República e ele defende a construção de um porto na Paraíba, houve muita polêmica na época porque João Pessoa ainda não era João Pessoa, né? Mas a capital da Paraíba então se discutia que não se podia fazer um porto em Cabedelo porque iria se esvaziar a capital, né? Então Cabedelo sofria também com essa resistência da capital
em relação ao município que ainda não era nem município, era um vilarejo, né? Um pequeno vilarejo de pescadores. Esse receio de que houvesse uma migração. Uma migração. Econômica também, né? Claro. Então, já naquela época já se sabia o impacto positivo de uma operação portuária, né? É tanto que se temia. Mas se temia, mas havia, na verdade, uma teimosia, porque até em 1700, aproximadamente, tem dados históricos e resgates históricos de que o próprio Maurício de Nassau, né, ele chegou a indicar Cabedelo como um lugar... Já vislumbrou isso, né? Um lugar com perfeitas condições para você ter uma atracação, né, um atracadouro internacional, como ele citou no documento. Então, na verdade, o porto, depois de todas algumas polêmicas, ele vai nascer em 23 de janeiro de 1935, né? Na época de Antenor Navarro, governador, e o porto nasce, na época, com cerca de 600 metros de cais, né? Com uma excelente infraestrutura, e ao longo desses anos você vai vendo o desenvolvimento da movimentação. Na década de 60, por exemplo, em 1961, por exemplo, você chegou a se passar 390 navios pelo cais de Cabedelo. Era mais de um navio por dia, né? E você tinha uma movimentação pujante. E essa era a tônica da década de 60, de 70, de 80. Né? A perda mesmo da logística paraibana, a década perdida da logística paraibana, você pode entender que seja a década de 90. Porque a década de 90, o governo Collor extingue a Portobras, os portos brasileiros passam a não ter uma gestão e um planejamento. O Porto de Cabedelo perde a autonomia administrativa porque tudo passou a ser centralizado na Companhia Docas de Rio Grande do Norte, que administrava o Porto de Natal, de Cabedelo, de Recife e de Maceió. E muitas cargas que tinham aqui começaram a migrar para o Porto de Natal. E já havia uma boa dragagem feita no governo do Buriti aqui, que era 2 metros de profundidade a mais do que o Porto de Natal, e mesmo assim há uma perda nessa década. E outra perda muito forte na logística paraibana foi no governo de Fernando Henrique, quando ele desativa vários ramais ferroviários na Paraíba. Então há um enfraquecimento na década de 90 do modal marítimo, do modal ferroviário, né? E nenhum investimento pujante no modal rodoviário. Então, é como se você tivesse abafado a Paraíba na década de 90. A gente perdeu 10 anos naquele tempo. Wilba, existe uma interligação muito grande dos sistemas ferroviários, e rodoviários e portuários, né? Mas o Porto de Cabedelo, acho que qualquer pessoa leiga entende que o grande atrativo dele é a posição estratégica. Isso eu queria que você falasse um pouco. Esse fato de João Pessoa estar no Cabedelo, estar na ponto mais oriental das Américas, perto do continente europeu e etc. Isso influenciou essas tendências para que o Porto de Cabedelo viesse a ser um polo portuário? Acho que todo paraibano tem que ter a consciência da localização do Porto de Cabedelo, né? A guarita de saída e entrada do porto, hoje, ela está de frente para o quilômetro zero da BR-230, que ela corta a Paraíba de leste a oeste, né? E a Transamazônica nasce aqui, né? A gente está praticamente a 25 quilômetros da BR-101, que corta praticamente o país de norte a sul. Então, e além disso, como a gente está dentro dessa grande João Pessoa, né? Essa região metropolitana, ela está exatamente no meio do Nordeste. Você tem 4 estados ao norte e 4 estados ao sul, né? Então a Paraíba está exatamente no meio. E nós estamos servidos com um modal ferroviário que sai de lá dos nossos galpões e também cruza o estado de norte a sul e de leste a oeste. Então você tem um diferencial da posição geográfica, né? Estamos extremamente próximos dos portos europeus, né? E estamos, por causa do modal marítimo, né? Então a gente tem uma localização estratégica e a gente tem esses diferenciais do modal ferroviário e do modal rodoviário.
E a gente tem um aeroporto a 35 quilômetros daqui, né? Então, assim, isso precisa ser cada vez mais entendido e cada vez mais defendido e como a gente pode, de fato, desenvolver. Há algumas especulações em relação a essa década perdida ou talvez o não tratamento que o Porto merece, porque em se tratando de uma localização dessa, privilegiada como você falou, próximo à rodovia transamazônica, junto de rios, né, ferrovia, já que começa aqui, a que se atribui então esse atraso, esse não investimento no Porto? Germano, gestão é foco. Se você não tem foco em infraestrutura... Nunca foi nunca foi um tema certo. Você vê que o tratamento político do passado não tinha foco em infraestrutura, né? Você vê, agora mesmo, você vê que tem um resgate da infraestrutura do Estado, né? Um resgate de inúmeras rodovias, da conexão de vários ramais rodoviários no Estado inteiro, né? E o país inteiro agora precisa respirar isso. A gente precisa rever os conceitos de infraestrutura e como investir. E como isso é importante. O assunto está excelente, a gente vai pedir um tempinho para os nossos comerciais. Não saiam daí que a gente volta já. Se você olha para o Brasil, né, nos seus últimos 500 anos, a gente não tem um foco em infraestrutura que tivesse essa sinergia entre os modais, né? Cá Entre Nós está de volta pelo canal 27 da NET Digital e simultaneamente também pelo nosso site. O entrevistado de hoje, o Wilber Jacome, presidente do Porto de Cabedelo, no último bloco traçou algumas considerações sobre uma década de estagnação que o Porto sofreu em termos de polo econômico e de investimentos. O Wilber, é sabido que o Brasil abandonou as ferrovias. Ninguém entende por que um país com um relevo tão apropriado, um meio de transporte tão sadio, né? Enfim. E também não se usa muito o transporte fluvial, apesar de nós termos, né? Como isso são pontos que afetam o desenvolvimento do porto, a gestão do porto, também há aquela conversa de que Recife, a proximidade de Recife, atrasou um pouco isso aí. Então, o que é que tem de verdade nisso? A ferrovia, o abandono da ferrovia prejudicou muito o Porto de Cabedelo e a vizinhança de Recife também? Na verdade, são vários fatores, né? Você tem não só os fatores sobre o uso de alguns modais no país. Por exemplo, 65% da movimentação de cargas no país são por rodovias. Então, você vê que desde a década de 60, o foco foi desenvolver rodovias no país. Então, a gente não tem um desenvolvimento portuário a contento. Não só na Paraíba. Não só na Paraíba. O país inteiro foi vítima disso, né? E isso acontece nos outros países, Wilber? Olha, você vê, eu fiz pós-graduação na Bélgica e você tem um porto de Antuérpia, lá, por exemplo, que fica nas margens de um rio. Quando você fala do potencial fluvial do país, né? Aí você pega a Bélgica, que acho que é do tamanho do município de Monteiro, né? Exato. Você vê que os portos de Antuérpia estão no rio Schelder e movimentam 180 milhões de toneladas, né? O Porto de Santos, acho que não movimenta 100 milhões de toneladas por ano, né? Porque muita gente acha que o Porto de Santos é o que movimenta mais em termos de tonelagem, mas
Porto de Itaqui, por exemplo, no Maranhão, movimenta muito mais por causa da Vale do Rio Doce, né? Mas você vê que o uso, né, do modal fluvial nunca foi considerado no país, né? E mesmo sendo um país com quase 8.500 quilômetros de costa, nós temos ainda um setor portuário muito incipiente, né? E paralelamente a isso, você tem uma concentração no modal rodoviário, que hoje é um problema para o país inteiro, porque você tem gargalos gigantescos. Congestionamento horrível. Mobilidade urbana, né? Manutenção. E a parte fluvial não foi desenvolvida. A parte marítima, ela tem limitações. E levando a Bélgica novamente como exemplo, as margens dos berços de atracação belga, você tem, por exemplo, em Antuérpia, uma central ferroviária com 80 ramais para diferentes destinos. Então, o país, se você olha para o Brasil, né, nos seus últimos 500 anos, a gente não tem um foco em infraestrutura que tivesse essa sinergia entre os modais, né? Então, assim, a gente está num momento decisivo para essa retomada. Se o Brasil quiser crescer, precisa ter investimentos em portos, aeroportos, estradas e de maneira integrada, né, para que todos os modais conversem e converjam. Exato. E essa proximidade de Recife atrasou um pouco? Olha, na verdade, eu acho que quando você tem foco na gestão da infraestrutura e desenvolvimento econômico, as coisas acontecem, né? Eu acho que essa proximidade pode ter atrapalhado em algum tempo, mas o atrapalham mais por falta de foco político para desenvolver o que a gente tinha, do que necessariamente botar culpa em Pernambuco, né? Porque esse ano a gente está chegando a 2 milhões de toneladas de carga movimentada e o Porto de Cabedelo este ano movimenta 200 mil toneladas a mais do que o Porto de Recife. É um recorde, então. É um recorde, mas só para o caro telespectador entender, não é o Porto de Suape, é o Porto de Recife, né, do Cais de Santa Rita, ali a parte, é o primeiro porto de Pernambuco. A gente movimenta aqui 1,5 milhão de toneladas a mais do que o Porto de Natal. Então, assim, quando você tem um cenário econômico e tem um apoio, né, de uma gestão pública que é focada, né, nesse tipo de desenvolvimento, de atração de investimentos, de incentivos fiscais, né, e que você cria um ambiente de negócios, o Porto tem esse reflexo. E esse novo cenário que você mencionou agora tem a ver com a gestão de Ricardo Coutinho? Ele tem investido no Porto? O Porto de Cabedelo, ele vai, nesses primeiros 3 anos de gestão, está investindo em manutenção mais de 9 milhões de reais, né? E isso dentro da área portuária. De acesso à retroárea, de acesso de estrada para a retroárea, onde a gente tem uma grande movimentação. Pra você ter uma ideia, Ricardo Coutinho está investindo 2,5 milhões de reais em novos acessos, onde a gente vai movimentar nesse novo acesso mais de 450 mil toneladas, ou seja, 25% da movimentação do porto vai estar só nessa estrada que ele está fazendo. Então, acho que Cabedelo nunca viu tantos investimentos, né, nesse entorno como está vendo nos últimos 3 anos. Então, só aí são 11,5 milhões de reais em infraestrutura. E a facilidade de diálogo com que o governador tem para conversar com todos os prefeitos, independente de partido. Porque você vê que mesmo a prefeitura, até então, sendo de um partido como o PMDB, eu estava acompanhando um despacho do governador pedindo quais eram as obras de infraestrutura necessárias no entorno que deveriam convergir paralelamente com a prefeitura. Quer dizer, isso desmistifica, inclusive, assim, qualquer ranço, né? Muito pelo contrário, é um governador focado em gestão, aberto ao diálogo. Agora ele é aberto para discurso técnico. Se for para discutir interesses pessoais, é melhor deixar de lado. Agora, isso aí a gente tem certeza que é uma gestão focada em resultados. Ótimo. Wilba, essa ligação com o Rio aqui
a nossa malha fluvial, ela tem potencial para ser aproveitada? O Rio Paraíba ele tem um histórico muito forte de assoreamento em função das vazantes, né? Até por questões de poluição também, né? E desmatamento, né? As matas ciliares perderam muito ao longo de todo o histórico, né? Inclusive tem um trabalho do ICMBio agora, que chegou a Paraíba, para resgatar essas margens, né? E essas matas ciliares. Porque o telespectador já ouviu muito falar desse calado, abertura, que um projeto para cavar mais o rio, que na verdade é isso, né? E isso vai sair, isso tem planos, em que intensidade isso viria a beneficiar o transporte? É muito importante essa pergunta, porque hoje nós temos 9,14, né? 9 metros e 14 centímetros de profundidade. Ainda tem isso? De profundidade do canal de acesso. Certo. O governo federal fez uma obra e ele não terminou, né? A União não terminou a obra que elevaria essa profundidade para 11 metros. E o governador Ricardo Coutinho já entregou todos os estudos necessários, geotécnicos, geofísicos, arqueológicos, ambientais, para o Instituto Nacional de Pesquisas Hidrográficas, né? Que pertence à Secretaria de Portos da Presidência da República, que fundamentam o aprofundamento para 12, 13 ou 14 metros. Isso possibilitaria navios maiores, é isso? Isso possibilitaria a gente sair de um navio hoje que opera com no máximo 35 mil toneladas e eu poderia chegar a 70 mil toneladas de carga. Então imagine que se hoje eu estou chegando a 2 milhões de toneladas e se eu tiver um crescimento pífio de 2, 3 ou 5% ao ano até 2017, na pior das hipóteses, sem investimentos, o Porto de Cabedelo chegaria a 3 milhões de toneladas, 2 milhões e meio, sem investimentos nenhum. Com esse investimento, o Porto de Cabedelo vai poder atender ao polo cimenteiro que está nascendo na Paraíba. Esse polo cimenteiro é muito importante que todo o Estado entenda que a Paraíba passa a ser, com ele, o maior produtor de cimento, um dos maiores produtores de cimento da América Latina. Né? Então, a gente teria a possibilidade de estar com um equipamento muito mais apropriado para essa demanda industrial que está nascendo na Paraíba. Bom, o telespectador já está vendo que o assunto é demais interessante e necessitamos de um tempinho aí para os nossos comerciais, mas não saiam daí que a gente volta já. A determinação do governador Ricardo Coutinho é atender clientes. Nós precisamos trazer mais contribuintes para o Estado. Cá Entre Nós está de volta, hoje entrevistando o presidente do Porto de Cabedelo, o Ilba Giacomi. Falávamos no bloco anterior, o Ilba, sobre essa nova investidura que o governo está aí proporcionando, essa proeminência, né, do potencial do Porto de Cabedelo, que você nos alentou com bastante otimismo. E em relação a essa infraestrutura que está sendo também trabalhada para ajudar a todo esse escoamento e ser um polo atrativo para maiores navios, como o desassoreamento que você também falou. Essa nova perspectiva de crescimento para o litoral sul, com centro de convenções, com polo turístico, com as fábricas de Goiânia, Fiat, etc., isso vai afetar e vai trazer maiores interesses para o Porto também? A grande vantagem de todo esse crescimento no nosso litoral sul, né, desde o limite com o município de Goiânia, em Pernambuco, né? Goiânia, Caporã, até aqui o Porto, você tem aí cerca de 75 quilômetros, 80 quilômetros, né? E é muito mais fácil você operar cargas pelo Porto de Cabedelo do que pelo Porto de Recife ou pelo Porto de Suape.
né? Então, o governador Ricardo Coutinho, ele prevendo isso, ele desenvolveu o projeto do terminal de múltiplo uso, onde a gente faz 550 metros de novos berços de atracação e 102 mil metros quadrados de armazenagem. Imagine que nasceria um porto de Cabedelo novo aqui do lado. E por que você chama multiuso? Porque ele é de múltiplos usos. Ele pode carregar até 120 mil containers no ano, ele pode trabalhar com carga geral solta, ele pode trabalhar com granéis sólidos e você pode adequar esse pátio de armazenagem como você... Com flexibilidade. Que você quiser. Então, assim, a gente tem um projeto hoje para receber todo e qualquer investimento industrial que venha para esse litoral sul. As sistemistas da Fiat, elas podem contar com o Porto de Cabedelo para qualquer tipo de operação, principalmente hoje para a nossa principal vocação. A principal vocação do Porto de Cabedelo hoje é granel sólido, granel líquido e carga geral. As fábricas de cimento que estão chegando, por exemplo, na Paraíba, elas estão sendo todas desembarcadas no Porto de Cabedelo. O Grupo Simpó, que está fazendo o projeto Caxitu aqui no município do Conde, desembarcou nos últimos meses 500 containers aqui no porto e mais de 300 milhões de dólares de equipamentos. São equipamentos gigantescos, né, que vão montar os altos fornos e toda a linha de produção de uma cimenteira. Então, você imagina que o Porto de Cabedelo precisa que a população entenda esse potencial, né, de movimentação de granel sólido, granel líquido, né? A gente tem condição de receber hoje e temos já o projeto pronto, entregue desde o dia 4 de abril de 2011, em Brasília. O governador fez questão de entregar isso ao ministro dos Portos, pedindo que fosse investido nesse novo porto, nesse novo terminal de múltiplo uso. Já houve contatos desse pessoal ligado ao polo industrial que está se iniciando em Goiânia com o Porto de Cabedelo, prevendo já essa... não só o Porto de Cabedelo, mas a Sinep, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? A Tatiana Domiciano, com o Renato Feliciano hoje, o próprio Mário Alvo na Secretaria de Finanças. Existe um time hoje focado em prospecção de negócios para Paraíba, né? A determinação do governador Ricardo Coutinho é atender clientes. Nós precisamos trazer mais contribuintes para o Estado, né? E esse reflexo já está aí. Esse ano a gente é o Estado líder em crescimento de arrecadação, né? Isso é mais um reflexo desse fomento econômico. Claro. E, na verdade, o foco é a atração de investimentos. Wilber, para que o telespectador entenda melhor, que tipo de produto chega aqui e sai? Qual é mais o foco? Agricultura? Você falou granel líquido, granel sólido. O que significa isso para o telespectador entender? Hoje, importação, a gente tem uma grande movimentação de trigo, que vai para o Moinho Dias Branco, aqui. Tem muito biscoito que a população toda consome e é feita a farinha de trigo aqui nos moinhos, que movimento o trigo no nosso cais. As padarias também, né? Muita coisa sai daqui de Cabedelo. E você tem o malte, né? A cerveja que o paraibano toma, o malte sai daqui do Porto de Cabedelo, né? É importado e sai através daqui. Você chega aqui em importação também, você tem insumos de cimento, né? Petcock, você tem o slag, que é um insumo do cimento. Você tem exportação de umenita. E eu queria perguntar, o que é que sai daqui? Exportação de umenita, que sai da região de Mataraca. Você tem o granito paraibano, que é uma das belezas, né, que o mundo inteiro consome, né? A exportação, praticamente a cada 45 dias, sai 10 mil toneladas de granito aqui pelo porto, né? Tivemos agora, recentemente, exportação do minério de ferro pelo porto, enfim. E praticamente todo o combustível que é consumido aí em todo o estado, ele entra pelo Porto de Cabedelo, né? Vamos falar um pouquinho de turismo. Você sabe que hoje o turismo de cruzeiro está aumentando no mundo inteiro, né? Mas aqui a gente vê pouco, né? Com esse desenvolvimento do polo turístico e o litoral sul que está também se aparelhando, né? Centro de convenções, como é que o Porto vai abrir esse flanco para o turismo? O Porto ele está se requalificando para receber turistas, né? Não só em nível operacional hoje, como em nível de planejamento para o amanhã.
Hoje, o que é que a gente fez? A gente requalificou toda a estrutura de entrada do porto, inclusive o turista que chegar hoje aqui no porto, ele já vai ver uma sinalização horizontal e vertical em 4 idiomas. Então o porto já tem facilmente uma comunicação interna em português, inglês, espanhol e mandarim. Então a gente recebe muita gente do mundo inteiro aqui e a gente precisaria disso de toda forma. Então a gente fez essa adequação. A outra adequação é que a gente tem um planejamento já de um projeto pronto, já está em fase licitatória na Suplan, né? O secretário Ricardo Barbosa deve estar finalizando esses processos para a gente licitar a construção de um terminal de passageiros, né? Então, com verba do Ministério do Turismo e parceria com o Governo do Estado, a gente fazer um terminal de passageiros. Isso está em processos burocráticos, digamos assim. Hoje o Porto de Cabedelo pode receber o maior navio da MSC, que é ele atracaria aqui sem problema, com 4.000 passageiros, poderia atracar hoje em Cabedelo. Porque aquele navio, ele cala com 8 metros e nós temos 9,14. A gente teria 1,14 metro de tolerância operacional para operar com aquele navio. O que a Companhia Docas, com a PBTur, né, a Secretaria de Turismo do município de Cabedelo, né, a gente se uniu com um foco comercial e nós fomos para São Paulo para prospectar esse tipo de atividade, né? E o resultado são 14 atracações, né? Que esse navio que está vindo atracar aqui, ele tem capacidade para 800 passageiros e 200 tripulantes, ou seja, por operação são 1.000 pessoas, são 14 operações, ou seja, pelo Porto de Cabedelo vai estar passando 14.000 turistas nessa próxima temporada, né? Isso é uma grande vitória, porque o ano passado a gente estava com um número de 1.000 turistas, quer dizer, a gente está fazendo 14 vezes mais agora nessa temporada 2013-2014 e mostrando que a gente é capaz de fazer a operação, né? No instante que a gente tiver com a atracação do navio de passageiros, a gente não vai estar operando com carga, a gente vai deixar uma operação acontecer para recomeçar outra, para evitar qualquer tipo de risco. E a gente não pode estar conflitando o turismo com carga. Então a gente precisa planejar muito bem, com bastante atenção, para que a gente possa atender os turistas da melhor forma. Observamos em algumas viagens que a gente fez a importância desse turismo, porque além dele trazer recursos para o porto, com as taxas que o porto vai cobrar, mas também o dinheiro que o turista deixa aqui, né? Isso é muito importante. Um navio de passageiros de longo curso, que a gente fala longo curso quando ele vem do exterior, tem, na última passagem aqui, o turista chegou a deixar $250. Imagina. Né? Cada turista deixou $250. Foram 1.000 turistas, $250 mil num dia de passagem pela cidade, né? Então, isso aquece qualquer economia, né? Eu não saberia dizer o parâmetro do turismo de passageiros de cabotagem, que são turistas brasileiros, né? Mas após essas primeiras operações a gente vai ter esse ticket médio. Ótimas explanações, ótimos esclarecimentos. Acho que os telespectadores devem estar agora mais interessados ainda no Porto de Cabedelo, mas ainda temos um bloco depois dos nossos comerciais. Não saiam daí que a gente volta já. Essa profundidade de canal de acesso até 14 metros nos próximos 10 anos, a gente vai estar muito bem posicionado dentro de um cenário logístico internacional. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. Neste último bloco, reservamos para que o Ilba esclareça para o telespectador
Quais são os projetos mais significativos que a Paraíba vai ter, né, aqui no Porto, e como o governo seguinte, seja Ricardo Coutinho ou não, pode dar andamento a esses projetos sem solução de continuidade? O que é que você focaria com mais importância nesses projetos para a Companhia Docas? Hoje, o Porto de Cabedelo não tem dinheiro para os investimentos nas obras estruturantes que ele precisaria. Mas eu posso compartilhar com o telespectador hoje, paraibano, que essa gestão deixou mais de 15 projetos estruturantes que eles fazem um planejamento para os próximos 20 anos do Porto, né? Mas eu gostaria de citar 3 especificamente, né? O primeiro deles é o terminal de múltiplo uso, né? O terminal de múltiplo uso, a gente duplica a capacidade portuária do Porto de Cabedelo, né? E a gente pode movimentar tranquilamente 120 mil contêineres no ano e dá toda uma nova versatilidade, uma nova dinâmica à movimentação de cargas na Paraíba. O segundo projeto é o reforço do cais envolvente. Todo o cais do Porto de Cabedelo, né? Vocês vão mostrar na imagem que a gente vai aumentar esse estacamento para 25 metros de profundidade. Hoje ele tem 15 metros de profundidade. Então, com essa nova cortina do cais, né? Essa nova cortina de concreto, né? Que você vai ver na imagem que está citada em amarelo, essa nova cortina ela vai possibilitar dragagens mais profundas. Então, a gente pode sair de 9 para 11, para 12, para 13, para 14 metros de profundidade, né? Para o telespectador ter um parâmetro, hoje o Porto de Santos tem 14 metros de profundidade e 35% do nosso comércio exterior é feito em Santos. Então, se a Paraíba tiver com essa profundidade de canal de acesso até 14 metros nos próximos 10 anos, a gente vai estar muito bem posicionado dentro de um cenário logístico internacional. Muito bom. Então, você teria o reforço do cais, você teria o terminal de múltiplo uso e, finalmente, o processo contínuo de dragagem, onde a gente estaria fazendo dragagem de aprofundamento, né, nos próximos 10 anos, dentro do Plano Nacional de Dragagem, o PND, para que cada vez mais a gente tivesse essa infraestrutura de canal de acesso modernizada. Então, essas são as principais lutas, né? Esses 3 projetos, Germano, eles custam cerca de 700 milhões de reais, 750 milhões de reais, né? É muito pouco quando a gente vivenciou um discurso político que precisaria construir um porto de águas profundas, mas em detrimento ao quê? Ao fim de Cabedelo? Não, eu acho que a gente tem que fazer o que o governador Ricardo Coutinho tem feito, resgatar o que existe, valorizar o que existe e fazer com que existe funcione, né? Então, os outros projetos, eu poderia falar de outros 11 projetos, pelo menos, né, de reestruturação, que hoje estariam girando em torno de 34 milhões. Né? Mas nesse escopo de 784 milhões de reais, a gente teria uma infraestrutura tão moderna e tão competitiva que a Paraíba poderia ser o principal porto alimentador do Porto de Suape. É o que a gente chama em logística de porto feeder, né? E alimentar portos maiores como o de Pecém, como o de Suape, e ser uma rota de cabotagem se interligando com os principais portos do país. Então, a gente tem esse potencial, gente. A gente tem que cobrar da classe política sempre a defesa do desenvolvimento da infraestrutura. Em termos concretos, esses 750 milhões que você disse que seria o suficiente para a execução desses 3 projetos mais importantes, eles estão assegurados? É verba federal? É um mix de contrapartida? Como é que eles estão assegurados? As 3 super infraestruturas, digamos assim, que é o TMU, né, o Terminal de Múltiplo Uso, o cais novo e as dragagens, eles precisariam de verbas federais, porque são super infraestruturas. Claro. Né? O modelo brasileiro de administração portuária é o que a gente chama de Landlord Port, assim como é na Bélgica, como é na Holanda, como é nos próprios Estados Unidos.
O governo federal ele investe na dragagem, ele investe nessa estrutura mais pesada. Depois a autoridade portuária instalada, né, ela promove os arrendamentos. Quem vai operar lá por 25 anos, renováveis por mais 25 anos, de acordo com a lei de licitações do novo marco regulatório na área portuária, né? Então essa é um pouco da dinâmica que a gente se encaixa. Ótimo. E que conselho você daria como gestor, né, para as próximas gestões, para o próprio Ricardo, né? E a gente não sabe, política é uma coisa incerta. Que conselho você daria como gestor, baseado nas experiências que você teve aqui, na certeza que você vislumbrou desse potencial? Para a gente encerrar o nosso programa. Na verdade, o conselho eu acho que eu que recebi do nosso governador, né? Que é uma pessoa muito pé no chão, uma pessoa muito sensata, muito equilibrada, né? E o foco, nossa orientação é que cada vez mais o Estado fique no lugar dele e deixe a iniciativa privada, né, fomentar a economia. Porque não existe Estado forte com economia fraca. Sem a participação da privada. E o discurso do governador Ricardo Coutinho é que o Estado não tem mais a capacidade de abarcar tudo, de empregar, né? Aquela política de antigamente que os deputados chegavam para empregar todo mundo e viravam atravessadores de RH do Estado. Gente, isso não existe mais. A gente tem que lutar por empresas que venham para Paraíba, que usem o porto, que desenvolvam ferrovias, que usem o aeroporto, sabe, que contratem transportes. Porque aí sim vocês vão ver empregabilidade. E o retorno. Porque ninguém pode mais se submeter a pedir um favor de um emprego a nenhuma instituição estatal. Isso é coisa do século XIX, sabe? De um Brasil que não existe mais e não pode existir. Se a gente entender que o foco e a pirâmide tem que ser com a base educacional forte, inclusive os resultados apareceram, graças a Deus, a Paraíba tem se posicionado até melhor nesse contexto, com uma boa base educacional, formação profissional e oportunidades na iniciativa privada, ao longo disso você ter uma infraestrutura que suporte, né, o crescimento econômico desse entorno, você vê os reflexos, né? Então, eu acho que esse é o sentimento, né? Essa é a orientação. Wilba, o Cá Entre Nós só tem a agradecer a sua explanação elucidativa que deixou os nossos telespectadores mais conscientes dos problemas, dos projetos e do potencial que o nosso Porto de Cabedelo, que todos os paraibanos têm com muito carinho, possui. Esperando que vocês tenham gostado, nos despedimos aqui. Lembrando que não teremos hoje o Parada Obrigatória, que voltará assim que a nossa apresentadora Rose Silveira retornar. Até lá! A child arrived just the other day. He came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it, and as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad, you know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. Cá Entre Nós, oferecimento. Senac, uma nova marca, a competência de sempre.